Denise Fraga é dona de uma extensa carreira de sucesso na TV, cinema e teatro. Já ganhou quase 30 prêmios como melhor atriz e suas peças atraem multidões pelo Brasil afora. Agora, para chefiar, não é preciso entender direito o que as pessoas fazem. Eu, de Você, monólogo inspirado em narrativas reais e O Que Só Sabemos Juntos, um dueto com o ator Tony Ramos, rodam o país com casas sempre lotadas. Com uma trajetória iniciada nos anos 1980, ela se tornou conhecida do grande público ao fazer papéis marcantes em novelas e séries na TV Globo. Com talento único para mesclar humor e cotidiano, apresentou durante anos o quadro Retrato Falado, no Fantástico, em que encenava histórias verídicas enviadas por telespectadores. Ela é carioca, de Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio. Denise escolheu São Paulo para viver 3 décadas atrás. Passa adiante sua experiência não apenas nos palcos, mas também em palestras de como estar viva nos estressantes tempos atuais das redes digitais. Casada, mãe de 2 filhos, ela escreve crônicas na revista Crescer e já lançou 2 livros. Defensora das leis de incentivo à cultura no país, para Denise Fraga, a arte é muito mais do que um direito, é saúde mental. Salve, Denise, um prazer enorme te receber aqui no ICL, é um sonho antigo nosso. Imagina. Essa entrevista para contar umas coisas do dia a dia. Né? Eu já começo pedindo, que eu combinei com você, com a palavra a intérprete. Prazer o meu estar aqui, Chico. Que bom que a gente conseguiu. E vocês ficam me falando desse texto do Plínio, né? Plínio Marcos, né, que você recebeu de um diretor, né? O Samir Yazbek, que quando foi ver a peça, o Eu de Você, ele fez um post onde ele falava esse texto, que eu não conhecia esse texto do Plínio. Eu adorei. O Plínio sempre foi um grande, digamos, guru para todos nós, com suas palavras e ensinamentos e toda a sua irreverência, né? E eu acho que esse texto dele até nos ensina muito agora, né? Que ele fala: bendito seja quem souber dirigir-se a esse homem que se deixou endurecer, de forma a atingi-lo no pequeno núcleo macio da sua sensibilidade, e por aí despertá-lo, tirá-lo da apatia, essa grotesca forma de autodestruição a que, por desencanto ou medo, se sujeita. E por aí inquietá-lo e comovê-lo para as lutas comuns da libertação. Pois é tirá-lo da apatia, das fake news. Quer dizer, vocês, intérpretes, conseguem tocar talvez aquele pequeno lugar que ainda não está contaminado no coração de pedra, endurecido, é isso? Eu tenho pensado muito sobre isso, Chico. Assim, na verdade, eu acho que a gente tem que ouvir muito. A gente tem que ouvir quem não concorda com a gente. A gente entender que muitas vezes esse endurecimento e até essa crença que aconteceu, né, com muitas pessoas, de acreditar em coisas que muitas vezes para a gente parecem ser absurdas. A Terra é plana, por exemplo. Pois é, a Terra é plana, né? Essas fake news que nos parecem absurdas. Nós vimos coisas como as pessoas lá com o celular na cabeça, né? E você fala, gente, será possível? Mas acontece que a gente precisa ouvir qual é a raiz dessa crença. Porque eu acho que nem todas as pessoas são iguais nessa crença. E eu acho que tem muito medo envolvido. Medo de um mundo que não consigo mais compreender, medo desse mundo tão móvel, tão cheio de coisas, medo de todas as coisas escancaradas pela rede social e pela internet, medo de não poder esconder mais do meu filho, de não conseguir fazer nenhuma doutrina na minha casa, medo do filho ser gay. Do filho ser gay, ninguém nunca... É difícil para essa pessoa, muitas vezes, ver 2 pessoas do mesmo sexo se beijando, nunca viu. Então, eu acho que a gente não ouviu também
A gente precisa ouvir essas pessoas para a gente tentar entender o que faz elas acreditarem em coisas tão absurdas. Para a gente, absurdas. É Né? porque você não consegue convencer essa pessoa que acredita piamente que um ET pode vir salvá-lo ou que a Terra é plana. Não adianta argumentar com isso, porque vai ser, eu acho que é e você acha que não é. E o meu livre direito de expressão vai dizer o outro, né? Então o jeito é tocar por outro, Então, é ouvindo tocar outro ponto. Vou te contar uma historinha. Eu Conta. sempre... eu também adoro histórias. Eu sempre acho que as histórias, elas contam muito mais do que os discursos, né? Porque, sabe aquela coisa da nossa avó? Mas vale um exemplo do que 1000 argumentos? E eu tenho visto muito isso no teatro, né? Eu tenho feito isso no teatro com o eu de você, né? Eu fiquei no outro dia pensando, né? O eu de você, a gente falava muito isso. Foi bem no início de toda essa polarização e a gente falava, gente, eu não quero fazer discurso, eu quero contar a história. Eu não quero, chega da gente fazer discurso, a gente conta história. Através de uma história, você consegue que uma pessoa chore junto com você, da tua emoção. Se você conta a tua história de vida, que é comovente, se você conta bem, você vê a pessoa ficando com o olho cheio d'água e ficando emocionada, né? Quando você dá uma opinião só sobre sobre até aquela história mesmo, a pessoa pode até concordar com você, mas se você não dá a vivência que você teve para formar aquela opinião, o jogo está desleal. Porque a gente tá dando muita opinião sem dar as vivências que te formaram aquela opinião. E quando uma pessoa importa, como tem acontecido, uma opinião de outra, ela, sem a vivência, ela faz a fundação daquela opinião em terrenos muito frágeis. Sem vivência, sem a história, sem o porquê que eu formei aquilo. Eu só importei aquela opinião de outro. Eu acho que a gente só nega as histórias. A gente precisa, agora com essa história toda, olha eu já contando aqui, já voando, mas assim, com toda a história do Ainda Estou Aqui, você vê que, assim, que é muito bom essa história ser contada, né? As outras histórias que as pessoas não souberam. Vou contar a historinha. A historinha é a seguinte, eu tenho uma amiga, uma senhora que é amiga nossa, lá da minha família, e uma vez ela estava na minha casa, ela faz unha, de toda mulherada lá, ela é manicure, e a gente estava conversando, e era na época que eu ia fazer o Galileu no teatro. E eu falei para ela, eu vou fazer o Galileu no teatro, não tinha nem essa história de terra plana. E eu virei e falei assim para ela, eu vou fazer o Galileu no teatro, sabe? O Galileu, eu vou fazer o Galileu. Ela falou assim, o Galileu é aquele do Sol? Eu virei e falei assim, é aquele do Sol. É aquele que falava que a Terra girava em torno do Sol quando todo mundo achava que a Terra era o centro, né? Aí ela falou assim, mas será que gira mesmo? Aí eu falei assim, a Terra gira em torno do Sol. Aí ela falou assim, não, mas pensa, porque uma hora, a Terra não é feita de água. Uma hora, essa água ia derramar. Claro. E Chico, ela não era uma pessoa... Ela simplesmente nunca tinha visto uma imagem. Ela não sabia da lei da gravidade. Ela nunca sabia como a água se fixa na Terra. E é óbvio que, claro, a Terra fica de cabeça para baixo. Mas para baixo de onde? Mas como é que a água não derrama por quê? Mas o que é a cabeça de cima e o que é a cabeça para baixo, né? Porque ela não tem... Então, aí o que aconteceu? Eu me lembro que eu fui na internet, peguei imagens das fases da Terra. Aliás, você já viu? Muita gente nunca viu uma imagem das fases da Terra. Como tem da Lua. Como tem da Lua. Eu, na verdade, eu te juro, eu não me lembrava de ter visto isso na escola. Eu vi isso quando eu fiz o Galileu. E a gente, quando entende que a gente, quando está na rua, na Lua, a gente vê as fases da Terra, né? A Terra minguante, a Terra crescente, a gente vê, a gente tem terral, terrar, como é o luar, a gente tem o Sol que bate na Terra, né? E tantas imagens que não nos foram contadas. Então, quando a gente
fala aquilo que a gente parece que para a gente é óbvio, para o outro, com amor, com afeto, com descoberta, com alegria. Eu acho que a gente tem muito a ganhar. Eu acho que a gente tem que tentar voltar. O Brecht falava isso, né? O meu autor preferido. Ele falava isso, que tempos são esses em que precisamos falar o óbvio. Mas é o óbvio para nós, não é o óbvio para... O óbvio está muito... A gente precisa contextualizar o óbvio, na verdade. Quando fez a música O Índio, né? Termina dizendo isso. Surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas por ter podido estar oculto quando sempre terá sido o óbvio. Quer dizer, é o óbvio debaixo do seu nariz que você não enxerga, né? Então eu acho que a gente precisa conversar mesmo, contar histórias. Às vezes sair da Terra para ver a Terra lá da Lua. Prismar, né? Ver o ponto de vista, sair do seu, assistir de camarote, tentar se distanciar, né? Eu falei tudo isso porque você vê o eu de você, que a gente está andando, viajando com a peça até hoje, né? A peça foi feita, estreou em 2019, mas eu vejo a força que tem essa peça e na verdade, a gente não fez nenhum discurso, mas as histórias que a gente escolheu contar, elas em si, elas dizem o que a gente quer dizer. Né? Eu acho que a arte, assim... O eu de você é um monólogo, né? Eu nem chamo de monólogo mais, né? Eu já, na verdade, acho que hoje eu chamo de experiência. É a experiência mais linda da minha vida. Histórias de pessoas, né? Sim, mas a gente trançou. Não é simplesmente assim, vou contar histórias reais, pedir as histórias, chegaram quase 300 cartas, e aí, né, vou contar a história dessas pessoas. A gente trança uma direção linda do Luiz Vilaça. Foi uma coisa que nós criamos na sala de ensaio, não tinha um texto prévio. Nós trançamos com trechos da literatura, poesia, música. Tem uma banda incrível em cena, de 3 mulheres maravilhosas. Eu não estou sozinha. E tem todas aquelas pessoas comigo e eu tenho Eu faço coisas na plateia, não é um espetáculo interativo, eu fico até com medo das pessoas ficarem com esse medo, mas assim, eu convido, de alguma maneira, a olhar para alguém na plateia, aquela pessoa junto comigo, vestir aquela vivência. Eu adoro esse nome da peça, Eu de Você, né? Que é eu vestido de você. Essa palavra está tão gasta aí, empatia, né? A gente fala tanto de empatia, agora que eu tenho medo da gente perder empatia pela palavra empatia, mas empatia é um negócio que tem que ensinar um pouco, porque eu sinto que não é fácil, se colocar no lugar do outro, não, é por dentro. Uma coisa bonita que aconteceu durante os ensaios é que eu improvisava em cima daquelas histórias e os poemas que me vinham à cabeça ou que as pessoas que estavam ali comigo criando na sala lembravam de um Leminski. Eu estava lendo na época muito uma poetisa que eu adoro, que é a Wisława Szymborska, e enfim, aquela música X. Então a peça tem de Chico Buarque, Zezé de Camargo e Luciano, de Drummond, a Wisława Szymborska, a Clarice. Então, e tem o Wagner no meio, o Wagner, o Francisco, a Daisy, misturando suas histórias com Drummond. Quando você põe lado a lado, né, a flor no asfalto do Drummond ao lado da história do Wagner, você vê que parece que eles escreveram juntos. Né? Você vê que se o Wagner tem o Drummond na hora que ele está passando por aquilo, né, ele como diz, ele teria uma tábua de salvação. Porque eu acho que quando você lê, quando você tem contato com a arte, quando você tem contato quando você tem o código poético na vida, a abstração, você está em contato com a beleza, você tem a chance de sofrer mais bonito, né? Porque você sofre ali de braço dado com o poeta que te deu aquela voz para você cantar aquela música. Você não deixa de sofrer, mas você fica lá cantando, mais chorando. Empatia, compaixão, né? Também, né, compaixão, eu adoro essa palavra compaixão, né, eu adoro essa coisa compartilhar, compaixão é você sofrer junto, não é ter peninha. Eu adoro uma frase que eu uma vez li numa entrevista do Paul Singer,
E é uma frase que ele fala: o nosso grande desafio é nos equilibrar entre o nosso instinto de sobrevivência e o nosso instinto de solidariedade. Eu adoro essa frase porque ele coloca a solidariedade como instintiva. Nós somos instintivamente solidários. Nós somos feitos para o amor também, né? Então, mas eu começo a duvidar. Toda hora querem que você duvide disso, né, Chico? Assim, eu sei. Né? A gente está sendo treinado a duvidar que somos instintivamente solidários. Eu fiquei pensando muito se a gente era mesmo. E eu penso uma coisa, porque se tem uma pessoa, se tem uma pessoa em pé aqui do seu lado, você está assistindo um negócio, essa pessoa cai desmaiada, o seu corpo faz assim. Instintivamente. Né? Se está alguém do teu lado, você vai atravessar a rua, tem uma pessoa do teu lado, vem um ônibus, essa pessoa põe o pé na rua, você é capaz de botar a mão no peito de um estranho, né? Você não sabe quem é. Está dentro do seu corpo, do nosso corpo, o cuidado com o outro. Ser solidário, ser para o outro, está na sua natureza física. Então, a gente ainda é, né? Instintivamente solidário. Eu fico pensando, se com esses tempos... Então, eu fico pensando, será que vai chegar um dia em que vai cair uma pessoa do meu lado aqui e ao invés do meu corpo fazer assim, eu vou fazer assim? Ô, Denise, tem gente que já é assim, viu? Tem gente que vê morrer 700 mil pessoas e não trabalha para que essas pessoas tenham acesso à vacina. Sim, mas isso aí passa isso passa pela racionalidade. Você fala do Rubens Paiva, eu estou falando do instinto também. Você falou do Rubens Paiva. É um cara que passa diante do busto de Rubens Paiva e cospe. Não. E depois fala com os parentes, os filhos, a esposa, né? O que estava lá fala: quem fica procurando o osso é cachorro. Olha, esse cara foi presidente da República. É, isso que nos aconteceu, né? A gente legitimou... Um socoveiro. Com essa figura, a gente legitimou muita gente que não tinha... Então, eu não sei. Tinha vergonha de falar certas coisas, as pessoas ficaram mais livres para falar, na medida que a gente tinha no maior cargo da nossa nação. Você acha que essa pessoa tem esse instinto de proteger alguém? Será que tem? Não, eu estou falando... Eu sei, não. Vem um ônibus ali que vai atravessar aqui. Você acha que esse cara é capaz de instintivamente proteger? Eu falo, eu não sou coveiro, deixa que ele se dane. O que se for. Eu não sei, Chico, eu não sei. Sabe por quê? Eu estou falando de uma coisa que talvez ele desconheça. Porque talvez tudo isso... Vê bem o que eu quero dizer. Eu acho que tem um negócio ainda, que é esse núcleo macio. No Bolsonaro eu acho que não. Não sei também. Nós não podemos saber. A gente não sabe como, mas assim... Você quer acreditar nisso? Não, eu acho que tem um negócio em nós solidário que ele pode ser ativado, porque ele é instintivo. Por isso que eu gosto da frase do Paul Singer, porque ele é da nossa natureza. Então, eu acho que muita gente com essa racionalidade, com essa propagação toda, e com esse ódio liberado nas redes sociais, e com um certo... Né, um amigo meu, eu falei, mas por que você vai votar nele? Ele falou para mim, eu gosto dele porque ele fala mesmo. Ele fala mesmo, e isso virou um valor, né? Fala mesmo, mas o que ele fala? Fala mesmo o quê, né? Na verdade, e a gente está vivendo um tempo em que uma pessoa não ter esse freio da civilidade talvez tenha virado um valor não para mim, não para muitas pessoas, mas ninguém está satisfeito com isso. A gente está vivendo uma sociedade adoecida. Olha, Chico, eu vou te falar uma coisa, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu sou uma pessoa otimista. Eu sou talvez uma pessoa utópica. Eu penso muito ultimamente numa frase do Veríssimo maravilhosa, que é: o otimista é apenas um mal informado. Mas eu até tento me informar. E ainda me informando, eu quero crer, eu não posso acreditar nesses percentuais que quem elegeu essa pessoa... Eu acho que hoje tem uma manipulação muito grande acontecendo com as redes, né? Com esse medo que eu falei no início, das pessoas terem muito
medo desse mundo que elas não conseguem mais compreender. Então, eu acho que o que eu sinto hoje é que se a gente não fizer realmente um trabalho de escutar o outro além do que a gente tem ouvido, escutar além. Ter a paciência. Ter a paciência. Porque vamos combinar, a gente com a internet e a vida digital, nós fomos todos matriculados numa escola de impaciência. Estamos todos teve um momento, eu estava vendo aqui entrevistas que você já deu, teve um momento em que você saiu de um grupo da família, um grupo de WhatsApp. Eu saí porque era bem naquela hora da eleição, da primeira eleição, na verdade, foi em 2018. E eu levei um susto, na verdade, porque eu achava muito maluco aquele meu tio legal votar no Bolsonaro, né? Porque eu falo, mas ele falou isso, tio, ele faz arminha na mão da criança, ele tira a máscara da criança. Ele mistura Deus com arma, ele finge que está morrendo de Covid. Negócio maluco, né? A coisa. Mas a pessoa vinha e falava para mim do Lula. Sempre o argumento... E aí foi virando aquela conversa de maluco, né? Conversa de louco, que o argumento não encaixa na réplica, a tréplica não encaixa. E aí virou aquela coisa da queda do argumento e réplica e de todo mundo desistindo de conversar. E a gente perdeu muito com isso, né? Eu acho que a gente perdeu tanto nos últimos anos. Foi um retrocesso muito grande, porque a gente perdeu Primeiro, eu adoro uma conversa. Você vê, estou falando aqui. Eu adoro uma mesa com uns amigos, uma cerveja. Eu adoro conversar. Um café, pão de queijo. Nossa, eu sou filósofa de boteco total. Eu adoro fazer essa... Né, e ponderar, ir para um lado, ir para o outro. Que coisa mais prazerosa do que você ter aquela opinião. E aí o cara te põe uma pulga atrás da orelha e você fala... Mas vem cá, você acha... Ponderar é o exercício de pensamento mais delicioso que tem. Fazer o advogado do diabo, né? Ir contra a sua própria opinião para ver até onde a coisa vai. Aquilo era fascinante. Não pode mais fazer isso, não. Porque... Gente, você é agredido. Não, você arranja dois inimigos. Porque se hoje, com quem concorda com você, você resolve esticar a corda para o pensamento andar para o outro lado... Pode ser que você seja tomado como traidor da causa. Então, você passa a pensar só no núcleo, não vai para as arestas, né? Tem o Stella, um filósofo italiano, fala uma coisa muito, muito interessante, que é esse negócio de você ocupar as margens. Né? Eu não preciso concordar com o vizinho, mas eu tenho que botar um banquinho no muro, subir naquele banquinho, dar uma olhadinha ali no muro, do outro lado, né? Se eu não chego no muro, eu nem escuto barulho daquele dia que ele canta uma música que eu também gosto, né? Se eu não chego perto do muro, se eu acho o meu vizinho... Então, é difícil pra caramba. Então, eu falei isso, não, é difícil pra beça, porque são coisas absurdas que você vê. Mas eu sinto que a gente entrou num nó social maluco, que tá um negócio até... o que eu acho curioso, eu acho muito curioso, Chico, que você vê pessoas numa mesa, pessoas que concordam entre si. Vê se você não está vendo isso. Aí você vê um cara aqui falando, aí esse daqui começa assim, não, peraí, não é isso não é isso não. Aí o outro fala assim, peraí, deixa eu falar, não, deixa ele acabar de... E eu fico assim no meio, que eu quero ver as duas opiniões. E aí eu falo, não, peraí, deixa ele acabar de falar, Eles parecem que estão brigando terrivelmente. Quando esse aqui para de falar e que o outro começa a falar, ele fala exatamente o que o outro falou. Esse fala, mas foi isso que ele falou. E aí, o que aconteceu com ele? A disputa pelo argumento melhor, pela argumentação melhor, ela ficava superior ao conteúdo. À causa, ao conteúdo, ao que ele queria dizer. E mesmo assim, não era tão diferente assim, mas a metade ele não escutou, fazendo o seu próprio argumento e falando, peraí, não é isso, não. Escuta, você que está em casa, você que está assistindo essa entrevista, você está assistindo uma encenação de teatro aqui perfeita. Mas
A Denise é 3 aqui. Não, mas Você é 3, você é um cara, o interlocutor é o do meio. não, porque Mas eu acho perfeito. Mas você sabe que eu gosto muito de conversar, como quero eu saber falei. o seguinte. Mas você sabe que eu fico assim numa mesa, aí começa assim a pessoa, eu tô aqui conversando com alguém aqui, a gente tá aqui. Aí outro não aguenta esperar para E argumentar, você já argumenta aqui consegue do ouvir o lado. outro lado. Você sabe que me dá um nervoso danado, eu tenho que me controlar para não ficar a organizadora da mesa, ficar a organizadora, a mediadora da conversa, porque eu quero ouvir os dois, eu quero ouvir, as pessoas são interessantes demais, eu não quero perder aquela parte, então não fala só para lá, mas é que a pessoa não aguenta e quer, mais do que tudo, a gente está querendo externar a nossa opinião, além de juntá-las, né? Mais do que tudo, a nosso afã está sendo um orgulho da própria opinião. Eu vejo amigos meus tão interessantes, falando, olha o que eu postei, olha o que eu postei, olha o que eu postei, eu escrevi assim, ó, olha o que eu postei. Você fala, que vergonha, um pouco, porque é um orgulho, a gente está sendo fomentado nesse orgulho da nossa opinião. Olha o que eu falei, olha o que eu disse, olha o que eu escrevi, olha o que eu escrevi. Olha... Escrevo logo, posto logo, existo, né? Posto logo existe, é muito louco, né? É muito maluco essa vida. Eu não pensei que eu ia viver isso, não. Tão cedo. Pensando assim, é possível ser intérprete na dramaturgia, ator ou atriz, seja, sem ser político? É possível alguém chegar e falar assim, Denise, o texto é esse aqui, e você vai simplesmente, sabe, esse aqui é um texto, sei lá, ou dos clássicos gregos, ou de Shakespeare, ou de... Não, Brecht não, porque já é bem político. Ou de Shakespeare, você vai interpretar isso, mas sem ser política, é possível? É possível não ser político no teatro? Eu acho que a gente está vivendo um tempo muito complexo, onde não existe mais a possibilidade de não fazer nada. Quer dizer, tem, mas fazer nada já é fazer alguma coisa. Não ser político já é colaborar com alguma coisa. Não ser político já é ter posição. Não se colocar nessa torre de Babel que já viramos. Está colocado. Você vai estar fortalecendo algum lado, né? Então eu acho que hoje, assim, o que acontece é que não tem como não pensar. Diante de tamanha complexidade, né, a vida não está correndo aí como um rio tranquilo. Tem uma avalanche acontecendo. Você acorda todo dia e você tem que entender o mundo, né? Eu me lembro que eu falava para minha mãe, assim, não, a vida é andar de skate, mãe, porque você tem que fazer altas manobras, você tem que estar o tempo inteiro lá. Você já andou de skate? Eu sempre tive vontade, nunca consegui direito. Mas aí eu descobri que não é skate, é surf. Porque o terreno de baixo também ficou móvel. Não adianta fazer 1000 manobras. O terreno de baixo vai mudar. A gente acorda todos os dias para um mundo em movimento como nunca esteve. É na corda bamba. Está muito veloz. E aí você tem... Se você não se dispõe a essa diversidade veloz que virou o mundo... E vai ali no caleidoscópio... Não fique dura, dance ou você cai. É isso mesmo. Você quebra. É a tal da resistência móvel, né? Lá o bambu dos orientais, né? Se você fizer isso aqui, ou você quebra ou você vai quebrar o outro. Se você for um pouquinho flexível. Isso vai ter mais força, né? Essa peça me ensinou muito a respeito da... Eu de você. O eu de você, e o que só sabemos juntos também, que tem a mesma coisa com a plateia, né? A peça que eu faço com o Tony Ramos. Você levou essa peça recentemente para o Paraná ou para Santa Catarina, não foi? Para um monte de lugares. Eu quero saber como é que é a reação do público. A gente teve agora no Guairão. Que é politicamente, né, um estado que é majoritariamente de extrema-direita. Santa Catarina, Paraná. Você acha que tem gente que vai assistir e que é bem extrema-direita? Sim, vai. E você acha que Vai. E você acha tão bonito isso. E gostam disso? Sabe o que é bonito? Como é que é a sua experiência? Olha, conta alguma aí. Você é bom para contar casos? Conta pra gente. Você sabe que no Eu de Você, a coisa mais bonita que eu... Não vou lá não, porque essa Denise Fraga, ela é Lula, detesto.
Não, mas é que assim, eu não sou Lula. Não, mas a pessoa pode falar. Eu sou o que eu sou, né? É comunista. É Lula. Essa atriz é petista. É. Não, mas é que assim, na verdade, eu sou eu não sou petista, eu sou, né, eu sou progressista. Exatamente. Eu sou humanista. Eu fico indignada da gente ter um país tão injusto, né? Tão desigual, né? Tão desigual, né? Eu vou contar a sua história, tá? Da peça, mas antes eu vou te contar uma outra. Uma vez um cara, eu tenho poucos haters, esses caras. Eu também não, essa coisa da rede social, ela me dá muito nervoso. Vamos mudar esse nome, rede digital. Frei Beto me ensinou isso. De social, essa coisa não tem nada, é rede digital. Essa rede histericamente digital. Mas então você estava falando disso. Então, essa rede, sei lá o que é uma rede digital, eu tenho poucos haters, graças a Deus, eu tenho poucos, mas assim, também eu não fico conversando naquilo, que isso dá um trabalho danado, a gente não tem tempo para isso não. E aí, uma vez um moço, numa época de eleição, assim, acho que foi esse último, ele escreveu assim: por que todos os artistas têm que ser de esquerda? E aí, eu olhei aquilo e eu falei, gente, é uma pergunta legítima. Quem botou esse ponto de exclamação depois do interrogação fui eu. Ele está perguntando, por que todos os artistas têm que ser de esquerda? E eu peguei e falei, vou responder. Não faço isso não. Fui lá na carinha dele, conta fechada. Aí eu falei assim, quer saber? Vou pedir para seguir. Aí pedi lá, aí ele virou e falou, aí ele veio com caixa alta. Por que você quer me seguir? Aí eu falei assim, porque você me fez uma pergunta legítima, Marcos, e eu queria tentar te responder. E aí eu respondi para ele. Eu me lembro disso, eu li isso. Você era no Twitter, né? Agora, chamava Twitter na época. Não, eu falei isso na entrevista com o Demore. Então foi. Foi isso, foi isso. Estou repetindo aqui a história. Nosso querido Demore. Mas aí, enfim, eu fiz um tratado para ele, que a gente acabava percorrendo vários universos. E aí ele me agradeceu ter falado, não sei se eu concordo 100% com você, mas obrigada por você ter conversado comigo e ter dado os seus pontos. E aí eu fiquei, enfim, o que eu acho possível, o tal do núcleo macio do Plínio Marcos? Quando você vai contando aquelas histórias, quando a gente estava fazendo Eu de Você, eu pensava, o Luiz falava, eu falava, o Zé Maria, todos nós falávamos, o que nos une? De que lugar todos nós não escapamos, direito, esquerdo, o que sejamos, né? O ciúme, uma mãe com Alzheimer, um irmão, uma traição de um irmão, né? Tem lugares shakespearianos, esses dilemas eternos que os clássicos se fazem valer, né? Eu sempre acho que os clássicos são clássicos porque eles falam de dilemas que nós nunca vamos resolver, então eles ficam eternamente aí, a gente tentando achar que tem alguma solução. Mas tudo que você vive hoje, os gregos já contaram. Então, por isso, porque é a fatídica imperfeição humana que ela nunca será resolvida. E aí a gente falava o que é em comum a todos nós. Então a peça, acabaram ficando na peça histórias que elas podem acontecer com qualquer pessoa. E é muito bonito você ver na plateia tanto uma pessoa, assim, claro, pelo seu visual, pelo seu preconceito visual, pelo figurino, uma pessoa que você acha que é mais progressista. Vou pegar a palavra preconceito. Pelo conceito que você faz a priori antes. Exatamente. A partir do jeito daquela pessoa se comportar. Fala que tudo indica que ela seja assim. O figurino, enfim. Então, você vê lado a lado duas pessoas que parecem muito diferentes, as lágrimas, as duas. Né? Duas pessoas rindo, sentadas lado a lado numa plateia, e elas, pelo figurino, são antagônicas politicamente. Elas parecem que são diferentes, mas elas riem junto e choram junto. Então, eu acho que as peças, assim, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer alguém mudar de lado. Eu só tenho a pretensão de correr nesse núcleo macio, de sensibilizar as pessoas
para uma coisa que é o fascínio pela existência, Então, o fascínio pelas pessoas. Na última instância, em que você crê? O que te faz levantar todo dia, continuar fazendo teatro? O que é que te move assim? Eu acho que eu acredito que uma pessoa por noite, sei lá, minimamente, com a minha arte eu consigo fazer alguma transformação. Eu tenho uma oração que eu faço antes de entrar em cena, porque que eu acredito que eu vou falar aqui, que eu falo, meu pai, minha mãe, me permita viver essa história, me permita viver isso, me permita contar essa história com verdade, ousadia, coragem, clareza, amor, brilho, magnetismo, foco, presença. Aí eu ponho tudo que eu quero. Me permita levar essas pessoas para o campo dos sonhos e essa noite, com a minha arte, transformar um pouco de cada uma delas. Que lindo. Eu acho que existe uma possibilidade de uma pessoa, e eu acredito muito que as pessoas que têm proximidade com a arte, de elas terem insights e perceberem que aquela vida delas que parece ruim, dura, aquele irmão que eu não falo mais, ou aquele filho que eu acho que está... Você chegar em casa diferente, no escritório diferente segunda-feira. Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito. Olha o Chico cantando. Chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. É possível, né? As pessoas, eu sinto que as pessoas estão nessa sociedade que a gente inventou viver, pautada pelo que rende. Não é pelo que rende mais. Né? Eu sempre fico imaginando quantos projetos estão na gaveta que dariam mais alegria do que dinheiro, mas que também dariam dinheiro, mas que a pessoa não está disposta a ganhar menos. Ela conseguiria pagar as contas com aquele projeto que está na gaveta, só que aquele projeto daria menos dinheiro. Como na minha vida eu fiz uma escolha de ganhar menos dinheiro para me dedicar ao teatro, para mim isso ficou muito crível, sabe? Muito poderoso. De que você tem que aprender a perder um pouco para poder ganhar. Você precisa dar passos atrás para andar para frente. Enfim. Você precisa aprender, né, que o dinheiro não é o regente da sua vida. Exatamente. Né? Dinheiro precisa significar liberdade. Dinheiro precisa significar liberdade. Senão, e eu sinto que hoje a gente inventou viver uma sociedade em que sucesso não significa felicidade. Sucesso dinheiro não é só o dinheiro, é o número de seguidores que você pode ter. Marilena Chaui dando uma entrevista, que aliás pro Demore também, o programa Demore é muito bom. Marilena Chaui falou, né? Eu tenho que aparecer todo dia nas redes e ser comentado, porque se eu não aparecer, eu deixei de existir. É uma questão existencial. Você aparecer. Não, e virou isso. E aí eu também quero que as pessoas vão ao teatro. Então, se eu pudesse, eu não teria rede digital. Mas eu quero que as pessoas vão ao teatro, porque eu acredito naquele ritual poderoso de reflexão através de uma história. É uma espécie de uma oração coletiva, né? É um templo, né? Eu falo, o teatro é um negócio cada vez... E eu tenho uma ilusão não, eu tenho uma utopia, mas uma utopia não, uma crença de que o teatro vai ficar, Chico, talvez o lugar mais poderoso. E cada vez as pessoas vão querer mais ir ao teatro, talvez. Por quê? Porque eu vejo acontecer hoje uma coisa que como o teatro ainda tem a gente ainda pede que a pessoa desligue o celular. Tem uns que não desligam, não tem problema. A gente vive vendo aquelas luzes azuis, as caras azuis no meio da plateia. Não existe mais não desligar. Mas tem gente que consegue ficar com o celular na bolsa e fica ali esperando a peça. Quando a peça consegue capturar, você vê essa pessoa acontecendo um negócio com ela que é isso aqui, ó. Esse estado, ele provoca um prazer, que é esse estado de estar
do campo dos sonhos, que eu falo que é estar num lugar onde alguma coisa me tirou de mim para sonhar. Esse estado, ele é muito prazeroso, mas ela não consegue mais ir sozinha. Nem quando ela está na casa dela, vendo um filme, ela dá uma olhadinha no celular, ela vai pegar uma água, porque a nossa atenção foi dinamitada, foi estilhaçada. Né? Como o teatro tem essa pequena proibição ou sugestão que você fique sem o celular, a pessoa acaba sendo levada pela mão para um lugar que ela não consegue mais ir sozinha. É grave uma coisa que está acontecendo. A pessoa não consegue mais entrar nesse estado de captura sozinha. Não vai sozinha, você leva. E aí o que acontece é que vira um negócio prazeroso. Quem não conhecia teatro, eu vejo as pessoas me agradecendo. Quer saber o seguinte, quando você vê que toda a plateia está capturada, hipnotizada por essa mensagem, e está nesse estado, né? De captura. De captura que você de encantamento, disse, né? De encantamento. Quem está no palco, e às vezes sozinha, solitária como você sente o quê? Você sai do chão? Não. Não? Não, eu estou ali com eles. Sei, mas você também... Essa peça me fez ter uma coisa que é um grau de presença que talvez eu de você. E no Que Só Sabemos Juntos também, que é uma peça que o Tony viu, Eu de Você, e ele quis fazer perguntou se a gente topava, ele estava 20 anos sem fazer teatro, se a gente toparia com ele fazer uma coisa naquele, não igual, mas uma coisa naquele jeito, que é a peça ser criada na sala de ensaio, que é ter essa coisa com a plateia que a gente tem, e no Que Só Sabemos, a gente arrisca ainda mais, com essa cerimônia de todos estarmos ali e percebermos, e nos percebermos juntos, e a força que nós temos juntos, e a gente traz pequenas histórias da plateia para dentro da peça, a gente fala das casas da nossa infância, todo mundo teve uma casa de infância, todo mundo tem mãe e pai, de alguma maneira. Você teve mãe e pai na Zona Norte, no subúrbio do Rio? Então, o Tony na Vila Maria, aqui em São Paulo. Na Vila Maria. Então, as nossas histórias se misturam. Periferia também. É tão bonito isso. Então, né? Jardim Japão. O Tony tem a Vila Maria, eu tenho o Lins Vasconcelos, né? Ele em São Paulo, eu no Rio. Ele foi para o Rio, eu fui para São Paulo. As nossas histórias se parecem. A gente vai conversando com as pessoas na plateia, muita gente tem muita coisa em comum. A gente duvida muito disso. E quando a gente percebe as nossas coisas em comum, fica muito mais fácil de você aceitar o que aquele outro tem de diferente de você, né? Essas duas peças fizeram para mim uma requisição de presença e de disponibilidade para o outro. As duas peças mais significativas para você na sua carreira? São. O Eu de Você é meio um divisor de águas para mim, porque me inaugurou uma nova maneira de fazer teatro também. Sabe que eu nunca fui uma pessoa assim engraçada, né? Eu sempre fui muito tímida. Não, mas a comédia sempre foi uma coisa matemática para mim. Né? Muito... Na verdade, já foi uma surpresa na minha vida, assim, essa coisa de eu ser uma atriz cômica. É que eu ia fazendo na escola e fiz bem comédia, não sei, tinha um timing qualquer, sei lá. Mas eu entrei na escola de teatro achando que eu queria escorrer pelas paredes. Sabe, você entra na escola de teatro querendo, né, fechar aquela porta, escorrer assim na porta, cair no chão, assim, chorando aos soluços. Você entra na escola de teatro para ser aquela atriz dramática, né? O corpo todo falando, né? Eu já te vi em várias situações, inclusive no Fantástico da Globo, com audiência estupenda, né? Que te projetou muito também. Por pessoas que nunca foram ao teatro, te ver no Retrato Falado, às vezes fazendo coisas engraçadíssimas. Eu achava, ela é uma gozada, ela é uma debochada. Mas eu nunca fui a rainha da festa, assim, na mesa. Sabe aquele amigo que você espera chegar na festa, porque você sabe que você vai rir muito? Eu nunca fui essa pessoa. Na verdade, o meu irmão é muito engraçado, sempre foi uma figura, fala alto, engraçado pra caramba, um monte de amigo. E aí ele falava pra mim, eu que faço graça, você que ganha dinheiro com isso. Não, bem carioca. Lembra, sabia? Porque eu já fui assim, chegar contando piada, todo mundo ri. Só que tem dia que você não tá com esse astral. Aí você chega, as pessoas estão esperando que você faça aquela... Você dê aquele choque, ela não tô. Tem isso, né? O amigo o amigo engraçado. Só que hoje o cara não pode ser um amigo engraçado na mesa, que já falam pra ele que ele tem que fazer um stand-up.
Não é verdade? Aí ele vai fazer um stand-up e aí é meio ruim. Ele fica frustrado porque não foi tão bom assim. Porque ele era só um amigo engraçado. Mas os amigos engraçados hoje foram profissionalizados. Pois é, ele era amigo engraçado na mesa do bar, não era no palco. Aí, pô, Eu amo meus amigos de stand-up, tá? Tem stand-ups ótimos, são ótimos, são ótimos. Mas eu acho que tem uma quantidade de stand-up, né, assim, de que é isso, né? A pessoa não... Às vezes é diferente um cara piadista, porque aquilo tem um estudo ali imenso, né? Um stand-up bom, ele é uma coisa milimetrada, tem uma técnica profunda. Os ingleses são craques disso, né? o seu colega, que até apareceu aqui há pouco uma foto, que teve aqui, recomendo você em casa que assista, né? Vai lá no YouTube, põe assim, Chico Pinheiro, entrevista Pedro Cardoso. O Pedro instintivamente faz stand-up. Assim, não, fantástico. Pedro... Você ri do Pedro. O Pedro Cardoso é uma das pessoas mais inteligentes. Ele é fora da curva, né? Uma das mais inteligentes que eu conheci. O Pedro é inacreditável. O que você fez com o Pedro? Ai, muita coisa. Inclusive, eu perdi muitos trabalhos porque o Pedro não andava de avião. Pedro, estou te dedando aqui. Mas agora ele anda. Portugal, não, agora ele anda. Ele mora lá em Portugal. Aqui, né? Ele mora em Portugal, mas o Pedro não andava de avião. E é uma época que a gente trabalhava muito junto. Eu fiz Vida ao Vivo com ele. E eu fiz o Por Trás do Pano, que foi o primeiro longa do Luiz Vilaça. A gente fez outras tantas coisas juntos, eu e Pedro. Aqueles programas da Globo que eram meio especiais, de terça. E o Pedro é um amigo querido e uma pessoa muito inteligente. O Pedro é um gênio, né? Por que será que vocês são todos de esquerda? Porque, Fico, é assim, vou te explicar. Vou explicar. Tá. Por que o artista... Você respondeu para o cara quando ele falou por que vocês são todos de esquerda? Não, você sabe que eu fiquei pensando mesmo isso? Porque a gente tem que percorrer a lógica, tentativa lógica. Por que a maioria dos artistas é de esquerda? Pois é. Por quê? Porque a gente trabalha com muitos universos, né? Cada peça que você faz, você estuda aquele negócio, cada personagem. Aí você fica na pele de vários personagens. E o que acontece com você? O teatro é o maior exercício de alteridade que tem. Por isso que eu sou super partidária do teatro ser obrigatório nas escolas. Não vai ser, mas se fosse, você vê, por exemplo, se eu dou aqui um texto de teatro para você ler para mim, comigo, vamos só bater essa cena comigo, me cobra o texto, Chico. Só aí eu vejo você tentar, você que não é ator, mas tem um pezinho lá, mas uma pessoa que é engenheiro, ele vai tentar percorrer... Não, que eu estudei engenharia. Ele vai percorrer, aquela pessoa, aquele não ator vai tentar percorrer o sentimento daquele outro que está ali no papel. Ele vai tentar ficar com raiva, ele vai tentar sentir, ele vai tentar externar naquela fala aquele sentimento, né? Uhum. Isso é um exercício de tentar ser o outro, tentar entender o outro muito grande. O teatro nas escolas não seria só para quem quer ser ator. O teatro nas empresas, ele ajuda todo mundo fica mais feliz quando faz teatro. Todo mundo, o cara pode ficar tímido no início ou não querer aquele negócio. Ok, não quer brincar disso. Mas quem vai e encara aquilo é fascinante. Você precisa me deixar retomar a pergunta. Por que todos os artistas contando história? Se você é capaz de, entrando na realidade do outro, ou dos outros, ou da maioria que é vítima, né, do grande interesse, do dinheiro, do capital, você naturalmente vai estar mais próximo dessa maioria, sobretudo num país tão desigual. Então, o que acontece? Você vai estar mais próximo dos oprimidos. Por que todos os artistas, a maioria, viram pessoas de esquerda? Por causa disso, porque a gente vai estudando, percorrendo vários universos, tentando se colocar na pele do outro. E você vai ficando indignado. A maioria dos outros... Você vai ficando indignado, porque eu tenho muitas pessoas que eu conheço que falam de dentro das suas bolhas de privilégio. Não pode mais ficar falando essas palavras tão bombásticas de esquerda, que eu falo que as pessoas vão ficando surdas quando a gente usa privilégio,
antirracismo, genocídio, tem que ter cuidado agora, porque senão ninguém te ouve mais. Você fala a palavra dessa pessoa, opa, viraram palavras bombásticas de discurso. Esta não, é comunista, mas esta é de esquerda. eu vou tentar de outra maneira. Quando as pessoas falam sem a vivência, pessoas que nunca andaram de ônibus, pessoas que não viram a vida, pessoas que só acham que aquelas pessoas deitadas na calçada são empecilhos e não seres humanos que tiveram uma trajetória num país muito injusto, um país que foi fundado, Chico. Vamos combinar, a gente precisa que essa história seja contada direito para as crianças. É um país fundado num dos maiores crimes da história da humanidade, que é a escravidão no Brasil. Uma escravidão que não foi reparada. No outro dia eu estava lendo uma matéria que Joaquim Nabuco dizia que ela vai continuar como marca nacional por muitos imensa, anos, talvez até. Né? Um país que foi fundado por colonizadores que tiravam tudo daqui, que não queriam construir exatamente uma nação, que na verdade é em cima do espólio e da opressão. Olha que tristeza. Vai dar ruim esse negócio, não é? E a gente não conta essa história. E a gente quer entender um país que tenha todos os alicerces fundados em injustiças e crueldades muito grandes. E a gente vai se acostumar com isso ou a gente vai tentar fazer? Então, cuide da sua indignação. Ou salvamos Cuide da todos, sua indignação. ou salvamos-nos todos, ou não salva ninguém. E quem pregava muito essa mistura de cultura, de raça, era o Darcy Ribeiro, né? Que dizia que pode surgir uma coisa muito original, que é uma salvação coletiva. Mas se ia todos ficar melhor para todos, ia ficar bom para todo mundo. Porque não vai Você sair não pode só falar aqueles isso. que estão lá em cima. Mas eu acho que tem um negócio que eu fico pensando, né? Que a gente precisa falar para os estudantes, a gente precisa falar para os nossos filhos, que tem uma coisa, o que eu posso fazer? Denise, não posso fazer nada com a pessoa que está jogada na calçada, mas tem uma coisa que a gente pode fazer, que a gente pode criar oportunidade. Não perca as oportunidades que você tiver na sua vida de criar pequenos oásis menos injustos. Que com isso você se realiza um tanto como pessoa e você se sente feliz por alguns momentos, não é verdade? Outra coisa que eu penso muito, que eu estou fazendo por mim ou pelo outro? Né? Eu estou fazendo para eu achar que eu sou uma pessoa legal ou pelo outro? Mas, na verdade, eu acho que você faz... a gente adoraria viver num país menos injusto, não só porque nos livraria da culpa do nosso privilégio. A gente adoraria viver num país que todo mundo tivesse ao menos uma vida digna. Porque como é que eu posso sossegar? Como é que eu posso estar bem realmente tomando o meu vinho caro? Se eu não sei, tem uma coisa que me dói. Mas não, eu de vez em quando, tá bom, eu tomo lá o meu vinho bom, que eu sei que a maioria das pessoas não pode tomar. Vinho bom, vinho... Não sei. Você tá Quem sou eu para tomar? Quem sou eu para tomar vinho bom? Eu estou falando só porque vinho às vezes é mais caro que cerveja. Mas não é isso, Chico. Eu virei aqui a coisa. É uma injustiça. Por que todo artista é de esquerda? Vamos à pergunta. Todo artista, ou quase todos, são de esquerda porque a gente entra em contato com muitas vidas. A gente veste várias peles e a gente conversa muito, muito entre nós. E a arte leva a ver claramente a contradição, né? Porque a maioria dos poetas e dos autores, eles falam sobre esse mundo injusto e por nossos eternos dilemas. Brecht é o seu preferido? É um deles, né? Né? Eu fiz a visita da velha senhora também, do Remate. Eu fiz o Galilei do Brecht. Uma ideia maluca, né? Como essa pessoa ia fazer o Galileu, essa que vos fala? Uma ideia já fracassada em si, mas foi um sucesso. Porque eu queria tanto dizer aquele texto. Você já leu a vida de Galileu do Brecht? Liam? É um dos textos mais incríveis da dramaturgia que eu li, porque ele é um show de argumento e réplica.
Você fala, nossa, é uma coisa assim, que sabe pensamento que dá prazer? Sei. E tem uma história, vou contar uma historinha. Conta isso aqui, adoro contar isso. A Maristela Celala era uma atriz que fazia Galileu com a gente e tinha uma moça que trabalhava de faxineira na casa dela e ela queria que ela fosse assistir a peça. E ela ficava meio, eu vou. E ela ficou falando assim, não, e tentando arrastar a Vilma para o teatro. A Vilma nunca tinha ido ao teatro. E aí ela falou assim, não, hoje a Vilma vai vir ao teatro. Falei que você tira uma foto com ela depois. Eu falei assim, não, todo o projeto da trazer a Vilma pela primeira vez ao teatro. Era Galileu Galilei do Brecht, uma peça verborrágica, argumento e réplica. Eu, Denise, fazia o Galileu. A Vilma depois da peça. Gente, eu achei que teatro era um monte de gente lá em cima falando um monte de coisa que eu não ia entender. Nossa, eu adorei! Pode me chamar quando for. Quando eu vi a Vilma falar isso, eu falei assim, gente, eu acredito em tudo. Porque era uma peça que poderia ser uma peça cabeça, assim, uma peça poderia. Mas era uma peça que tinha uma popularidade. Mexia com o dia das pessoas. E eu sinto que as pessoas gostam de pensar. No Galileu eu tinha uma frase que eu falava assim para a plateia, era um cenário que invadia a plateia, e eu falava isso bem na boca, assim, com as pessoas bem aqui assim, eu falava, pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. O Brecht colocou essa fala na boca do Galileu. Prazer, ele está falando de prazer. A gente tem uma coisa que a gente fala assim, eu não quero pensar, né? A gente fala, eu quero ver uma comédia que eu não quero pensar. A coisa mais prazerosa é você rir ao mesmo tempo que você pensa, né? A coisa mais prazerosa é você pensar no teatro, eu sinto que... É prazeroso você rir porque entendeu a piada. É prazeroso você rir porque entendeu a piada e a piada fez você se reconhecer o quanto ridículo nós somos na nossa existência, o quanto todos batemos cabeça e fico achando que estamos sozinhos nesse feito de bater cabeça. Todo mundo. Viver é murro em ponta de faca para um monte de gente. E, na verdade, a gente acha que a gente está sozinho, a gente esquece que a gente está sozinho com um monte de gente que está sozinha. Somos um arquipélago de solidões. E aí a gente vai ao teatro e a gente percebe que nós somos uma irmandade ali. Por isso que eu falo que a risada que eu mais gosto é a risada pior que é aquela risada que faz assim, ó. Não, ela dá uma morrida, porque é o cara que ri da piada e ele percebe, não é pior que é, a gente faz isso. Nossa, como nós somos ridículos. Mas essa coisa que o teatro te dá, de te reconhecer, ele te faz recuperar a coisa mais linda que é o fascínio pela existência, pelo jogo da vida. A gente ainda quer ficar nesse negócio. Ainda é belo ficar por aqui. E você a vida queria, não é... desde pequena, você pensava, você queria fazer isso que você faz? Não, eu era muito tímida. Mas isso você contando pro Demore que você queria ser aeromoça, depois você... Eu não queria, não queria não, eu achava que eu não podia ser atriz, né? Aí foi dando certo, aí quando eu vi, eu paguei meu aluguel com isso, aí uma receita de felicidade, né? Você descobriu uma coisa que você ama fazer, ainda pagar suas contas. Eu me lembro dessa sensação, falei assim, não tô acreditando, tá dando certo, eu vou pagar meu aluguel, porque eu achava que não era possível, né? Eu era uma menina de subúrbio, não tem nenhum artista na minha família, não tinha nenhuma ponte com isso, né? E aconteceu. Agora, você teve a vivência do teatro, do cinema, da televisão, são coisas diferentes. Mas umas te jogam mais para cima, né? Eu falo de realização profissional, de pagar suas contas. Televisão, no momento, por exemplo, te jogou muito alto. Não, mais do que o teatro, né? Não, eu tive um sucesso no início na televisão muito grande, com o Retrato Falado, a gente ficou 9 anos fazendo. Era uma ideia nossa, quer dizer, era uma ideia do Luiz, assim, uma parceria que a gente tem há muito tempo. O Eu de Você, né? Tem um pouco do Eu de Você ali, né? É muito diferente. Tem histórias reais, como... Olha o Galileu lá. Tem histórias reais como premissa, né? Assim como o Eu de Você. Mas o Eu de Você são pedaços de histórias trançadas. O Retrato Falado era uma história que geralmente tinha humor. É um mosaico. E era uma história, começo, meio e fim, que funcionava como um caos, né? E eram histórias de mulheres pelo Brasil inteiro. Aprendi muito com esse savoir-faire. Eu adoro essa expressão.
é meio pernóstico falar uma Nada, expressão tá certo. francesa, mas eu acho que a gente não tem uma expressão... Tem manha, eu descobri no outro dia. Manha. Manha é uma espécie de savoir-faire, saber fazer, né? Elas têm jeitinho que a gente aquelas fala. 176 mulheres que eu fiz no Retrato Falado me ensinaram muito 176. desse jeito de resolver as coisas, né? De você conseguir driblar as dificuldades, né? Esse água no meio das pedras, né? Que eu sinto que nós temos que insistir ser nesse mundo tão endurecido, né? Ser água no meio das pedras, né? E eu tive esse sucesso na televisão cedo, e uma hora na minha vida eu acho que eu fiz essa coisa. O que está me faltando, sabe? O que você quer com isso, Denise? O que você quer com essa... O que eu posso fazer com essa comunicação que honrar esse ser comunicador que eu posso ser? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como artista. Você ganhou de graça, né? Você ganhou de graça, você ganhou o dom dessa comunicação, dessa capacidade de interpretar. Mas tem trabalho, Sim. Não é meio mas de... não veio. Não, mas é porque tem gente que acha que assim, a pessoa tem talento, né? Talento e foi. Eu vejo hoje que tem uma mistura muito grande de o talento e a vocação, né? O tal da diferença de talento e vocação, né? Eu fui sempre muito estudiosa, muito obstinada, né? Por esse negócio aí, fazer, o que é, né, esse ofício, eu sempre estudei. E aí você consegue abrir picada pro seu talento, porque tem um monte de gente muito talentosa. E que não. Eu tive muita sorte também, né, eu acho que eu tive muita sorte, mas eu acho que cada sorte que eu tive, eu agarrei, assim, aquela oportunidade com muita gana, sabe? E uma hora eu resolvi dizer não. Uma hora, e o não, ele foi muito... Eu só pude dizer não porque eu tinha o dinheiro guardado, porque eu acho que aquela história do dinheiro precisar significar liberdade, não ser escravo dele. E eu falei, o que está me faltando? Por que está tudo bem, mas eu não estou tão feliz assim? E aí eu resolvi voltar para o teatro. E aí eu comecei a fazer de 2008, 2006, direto, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, eu monto uma peça, mas eu também faço televisão, fiz novelas, filmes e tal, mesmo depois dessa época, mas com essa... Eu não paro de fazer teatro. Eu posso me programar para fazer um ano uma novela. E eu adoro fazer novela. Eu adoro... O teatro está crescendo no Brasil? Eu acho que os teatros estão cheios. Celulares, coisa... Com a volta do Ministério da Cultura e das leis de incentivo, é óbvio que deu uma florescida. Nós tivemos uma época terrível, né? A gente 6 anos. A gente teve tudo jogado no lixo. A gente teve um desmonte. E parte do início desse novo governo teve que remontar aquilo que foi desmontado, né? Então a gente está vendo agora teatros cheios, as pessoas no teatro, as plateias estão lotadas, é lindo de ver. As pessoas querem isso, porque na verdade as pessoas querem sonhar. Mas não é só o teatro, tem o cinema também. O cinema. Aqui. Sabe por quê, Chico? Você assistir uma coisa numa plateia é muito diferente você ver na sua casa sentado no sofá. Por quê? Porque uma pessoa que está do seu lado e ela funga, ela talvez te dê coragem para chorar. Uma pessoa que ri aqui do seu lado, que dá uma gargalhada, ela talvez te faça entender a piada que você não entendeu. Rir coletivamente, chorar coletivamente, fazer parte dessa experiência coletiva que é a plateia de um teatro, ela é, acima de tudo, um aconchego. E um aconchego que também amplia o teu pensamento, a tua sensibilidade para sentir junto. E tanto para assistir como para fazer. Porque você se casou muitas vezes, né? Não, eu sou casada há 30 anos com o Luiz. Não, senhora. Hã? Não, senhora. Você disse, eu li a entrevista sua. No teatro... Eu casei várias vezes com o Luiz Vilaça. Sim, eu casei muitas vezes com meu marido. Você está casando com seu marido até hoje, né? Agora você casa de todo novo. dia, gente. Não, mas por isso que eu provoquei. Mas o aconchego faz muito bem, porque ele é do ramo. A gente trabalha... Vocês têm uma parceria muito intensa desde o começo. Né? Muito. Eu acredito nessa... eu acredito... Eu faço temporadas longas, eu sou casada há muito tempo. Eu sou uma pessoa paciente. Não, mas é assim, não é isso. Eu sou uma pessoa que eu acredito que as coisas...
se transformam nelas mesmas. Elas evoluem ali dentro, né? Vocês em casa conversam muito disso? A gente tem sempre projeto, né? Cena para falar. A gente é muito... A gente trabalha junto. Eu falo que quem nos contrata não paga nossas horas extras, né? Porque a gente tá lá escovando o dente, falando aquela cena, não, aquela hora. A gente tem projetos juntos. Eu não tô te ouvindo. O chuveiro tá ligado, fala mais alto. Essa direção do Luiz, tanto do Eu de Você, ele dirigiu A Visita da Velha Senhora, dirigiu também o Sem Pensar, que aparece aí, o Por Trás do Pano, a direção do Luiz. Assim, não trabalhamos só juntos, ele também faz as coisas dele, né? Eu fiz o filme hoje da Tata Amaral, fiz vários filmes sem ser com o Luiz, trabalho muito sem o Luiz, mas a gente tem conhecer o Luiz naquele dia. A gente tem uma parceria muito frutífera, muito, sei lá, a gente achou um lugar qualquer, também de respeito mútuo, sabe? Eu tive o prazer de conhecer o Luiz e eu queria conhecer mais do trabalho. Ele é incrível. E a direção você tem que ver, a gente vai voltar em cartaz com as nossas 2 peças. A gente vai fazer aqui em São Paulo? Vai, no Tuca, a gente vai Rio ficar também? Em maio. No Rio, no fim do ano, mas em maio a gente faz O Que Só Sabemos Juntos. A gente estreia O Que Só Sabemos Juntos no Tuca. Você e Tony Ramos de novo. Eu e o Tony, que foi uma temporada que foi até curto, ficou tudo lotado. Então a gente vai voltar em maio com O Que Só Sabemos Juntos. E a partir de junho a gente vai fazer O Que Só Sabemos Juntos, junto com Eu de Você. Sexta e sábado O Que Só Sabemos Juntos, domingo Eu de Você. E esse casamento? No Tuca, assim, vai ser de maio a setembro isso. Vamos saber. Vai avisar, vamos lá. Esse casamento aí você vai ver. Seu e Luiz, né, produziu dois filhotes. Fazemos filhos e filmes. Filhos e filmes. Tem algum seguindo por esse caminho? O Pedro, nosso mais novo, faz cinema. Você aí fez Você é da APP. O curta, Você também é da APP. Eu sou da APP, Associação dos Pais de Pedro. Assim. Associação dos Pais de Pedro. Eu ontem estava falando sobre isso, que ele falou assim, tinha tantos Pedros. Teve uma sala que ele teve na escola que tinha 7 Pedros, né? Uma época, ele pequenininho, bonitinho, ele escrevia Pedrov. Ele, assim, escreve seu nome, Pedro, ele escrevia Pedrov, porque era Pedro Vilaça, ponto. Ele achava que o nome dele era Pedrov. Mas ele está no caminho disso? Tá, e ele fez um curta, que é o Coletânea de Histórias Curtas, que ganhou aqui no Fórum há 2 anos atrás, e viajou o mundo, assim, em festivais. Um rapaz talentoso, uma mãe coruja, claro, animado, mas um rapaz talentoso. Né? Talentoso. Eu tenho uma filha nesse rumo também, que é música e é atriz, né? Não é um orgulho? Beatriz, agora você vê que coisa, né? Ela ganhou o nome de Beatriz por causa da música de Chico e a do Lobo, cantada pelo Milton, né? Sim, um hino, que é uma música de uma atriz. Um hino para qualquer atriz. Então, como aquela música fazia muito sucesso, eu naquela época trabalhava com o Milton, com o Bituca, a gente resolveu que ela se chamar Beatriz. E não é que a menina não pensava em outra coisa desde pequena. Ai, que lindo. E ela pequenininha, assistia o desenho animado da Bela e a Fera e ela se encenava sozinha o papel de Bela. Então é uma Beatriz que não é Bia, é Bela. A gente chama de Bela. Mas é música, toca, canta, faz teatro. Né? Que idade? Assim, ela já está grandinha, está com 33 anos. Mas que bonito. Mas é uma apaixonada é uma pela felicidade. arte, né? Eu falo que... Agora eu falo, meu Deus, é a profissão mais legal do mundo. E eu falo, é a profissão mais legal do mundo. Jornalista também é legal, viu? Não, tem várias profissões legais, mas ator... Mas é difícil. Eu falava que ator só perdia para cantor. Porque cantar no estádio, assim, né? Você... Pensa, uma coisa ainda que você compôs, Deus me livre, a coisa mais linda deve ser. Mas eu fico pensando, hoje eu acho Emoções. Não, hoje eu acho que ser ator é a profissão mais legal do mundo, porque você pode ser até cantor. Você pode ser até jornalista. Né? É uma profissão incrível. Né? E ela vai achar o lugar dela nesse multitalentos dela. Imagina, uma vez pisou nas tábuas, Chico não sai. A pessoa a pessoa acha um lugar para o teatro fazer parte da sua vida. Porque é um negócio que, quando você tem contato, é muito difícil se abandonar. Aquele lugar
de criação, de percepção, aquele ritual que é o Diz teatro. quantos desastres você tem na mão. Ai, é muito... Diz se é perigoso a gente ser feliz. Imagina, é lindo. Chico. Chico, nosso maior Beatriz. poeta. O Chico E do teatro. Fui ver ontem aquela nossa história com o Chico Buarque, que é uma peça linda, um musical do Rafael Gomes, também Vinícius Calderoni, que escreveu com a gente o Que Só Sabemos Juntos. O Rafael Gomes também é nosso parceiro no Eu de Você. Fizeram um espetáculo lindo, que é a nossa história com o Chico Buarque, com um elenco maravilhoso, gente cantando. E aí você vê aquele panorama das músicas do Chico, você fala, meu Deus, eu tenho Chico Buarque. O que é a gente ter um artista como Chico Buarque? Na peça, no Eu de Você, agora no final eu canto o Que Tá um Samba, um pedacinho, e eu fico pensando, meu Deus, no final da vida, que Deus não é final da vida, mas com 80 anos o cara nos brinda com aquilo, com aquela letra. Depois de tudo que passamos nesses últimos 4 anos, a gente vai falar que tá um samba, né? Para espantar o tempo frio, para remediar o estrago, que tá um trago, um desafogo, um devaneio, que tá uma beleza pura no fim da borrasca, já depois de criar casca e perder a ternura, depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos e ir à luta, manter o rumo e a cadência. Chico nos dá isso. É isso. Olha, maravilhoso estar com você aqui. Eu nem olho o tempo aqui não é o tempo cronológico, né? Imagina. Esse tempo de... Um amigo meu dizia o tempo de... Não é Cronos, é Kairos, né? É Kairos. É um tempo diferente. Kairos do Deus da oportunidade. A gente tem que pegar pela franja o Kairos. Quantos anos faz que eu comecei a conversar com você? Sim, querido. Obrigada a você, Chico. Você vê que eu gosto de falar, né? Você vê que eu gosto. A gente resolveu reunir as maiores lendas do esporte no mundo inteiro para ensinar pra gente o que a gente pode fazer para encontrar a nossa melhor versão, seja no esporte ou na vida. Estamos falando de campeões olímpicos, estamos falando de médicos, de psicoterapeutas, de fisioterapeutas, de pessoas que fizeram história transformando atletas e verdadeiramente transformando as suas modalidades. Essa jornada vai ser uma jornada que vai transformar a sua vida e a sua saúde. Não importa se você tenha 12 ou 90 anos de idade. E começa no dia 30 de março com uma aula com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ele que venceu 6 vezes o Ironman no Havaí e vai nos ensinar coisas que a gente vai poder aplicar para o resto da vida. E no dia 30 de março, a gente vai estar junto às 8 horas da noite.